E aí, torcedor tricolor? Bem-vindos ao canal FC Tricolor News. Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo do nosso time da fé. Antes, já se inscreva e deixe o like para ficar por dentro de todas as novidades do nosso São Paulo. Agora vamos para a primeira notícia. O São Paulo FC vive um momento de grande expectativa. Após conquistar a Copa São Paulo de Futebol Júnior, o clube paulista não apenas levantou o troféu, mas também destacou promissores talentos, entre eles Ryan Francisco, Matheus Alves, Mike e Lucas Ferreira. No entanto, uma pergunta persiste: qual é o melhor caminho para essas joias? O time profissional está pronto para acolher esses jovens? Ou seria mais sábio continuar a formação deles nas categorias de base? Ryan Francisco, aos 19 anos, é o principal nome da geração de 2025. Ele se destacou ao longo da Copa São Paulo, marcando gols e demonstrando habilidade em campo. Sua evolução não passou despercebida e a demanda por sua promoção ao time profissional se intensificou nas últimas semanas. Torcedores, que acompanhavam cada movimento do jovem atacante, passaram a clamar por sua presença em jogos da equipe principal. Porém, o que o São Paulo decidiu foi dar-lhe uma dose de experiência gradativa, com participação limitada em jogos do time profissional, priorizando sua adaptação. O técnico Luiz Ubeldia, conhecido por dar oportunidade a jovens jogadores, tem sido cauteloso com o momento de Ryan. Nas últimas 6 partidas do time profissional, o atacante permaneceu na maior parte do tempo no banco de reservas. As poucas aparições em campo, embora promissoras, foram limitadas a minutos finais. A torcida, ansiosa para ver o futuro do clube brilhar, se pergunta: será que Ryan está pronto para ser titular ou ainda precisa amadurecer no ambiente da base? A decisão do clube vai além de Ryan. Mike, Matheus Alves e Lucas Ferreira são outros jovens que integraram a equipe na Copa São Paulo, mas, ao contrário do atacante, retornaram ao time sub-20 após serem convocados para o time principal. Os 3 têm se destacado em sua categoria e já disputam as primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro Sub-20. Embora ainda em formação, sua integração nos treinos do elenco profissional tem sido constante. No centro de treinamento da Barra Funda, um ambiente de sinergia se cria entre os jovens talentos e os jogadores mais experientes. Mike, Igão, Matheus Alves e Lucas Ferreira são alguns dos atletas que, mesmo retornando para o Sub-20, continuam treinando sob a supervisão da comissão técnica do time profissional. Eles se inserem nos planos do treinador, e é possível perceber que Zubeldia está utilizando essas participações para observar de perto o desenvolvimento técnico e psicológico dos jogadores. Essa estratégia não é inédita, mas sim uma tática consolidada nos grandes clubes. A ideia é dar tempo ao talento, permitindo que os jogadores se acostumem com a rotina do time principal sem a pressão de atuar imediatamente. É um movimento que tem dado frutos no São Paulo, com exemplos de jovens que, ao longo dos anos, se consolidaram como estrelas da equipe. Contudo, o clube enfrenta um dilema importante. Até que ponto vale a pena promover um jogador de talento imensurável como Ryan Francisco sem que ele passe por um processo de amadurecimento completo? Na visão da comissão técnica, a situação de Ryan é delicada. O atleta já mostrou ter a capacidade de marcar gols importantes, como os 2 que garantiram a classificação do time para a final da Copa São Paulo. Esse desempenho coloca a expectativa nas costas do jovem, mas também impõe uma responsabilidade pesada para sua evolução. A aposta em sua continuidade no elenco principal está sendo feita com cautela para evitar que o jogador se queime com o peso de exigências prematuras. Ao mesmo tempo, a flexibilidade de Zubeldia ao permitir que outros jovens continuem disputando o Campeonato Brasileiro Sub-20 é uma estratégia inteligente. Mike, Matheus Alves e Lucas Ferreira têm mostrado que, embora ainda estejam na base, têm muito a contribuir para o futuro do clube. A rotação entre base e profissional garante que eles não percam o ritmo de jogo enquanto continuam seu desenvolvimento. Enquanto isso, o time principal segue sua caminhada no Campeonato Paulista e nas competições internacionais, com a comissão técnica buscando encontrar o equilíbrio entre o elenco experiente e as novas promessas. As decisões sobre Ryan Francisco e seus companheiros de geração irão refletir não apenas na temporada atual, mas também no planejamento de longo prazo do São Paulo FC. O desafio de integrar jovens talentos ao elenco principal não é algo novo no futebol. Grandes clubes europeus, como Barcelona e Ajax, têm feito isso com sucesso,
sempre com um olhar cuidadoso sobre o tempo e as necessidades de cada jogador. No entanto, a pressão de resultados imediatos no futebol brasileiro muitas vezes dificulta esse processo. O São Paulo, contudo, parece entender que o crescimento da base precisa ser equilibrado com o momento certo de dar espaço ao profissionalismo. Não é por acaso que Zubeldia se dedica tanto à integração dos jovens jogadores. O técnico argentino, que tem uma visão moderna sobre a formação de jogadores, sabe que, para o clube voltar a ser campeão, a renovação precisa ser feita com muito planejamento e paciência. A postura adotada pelo São Paulo é uma aposta no futuro. O clube não se arrisca a lançar seus jovens talentos sem que estejam prontos para o desafio, mas também não os deixa esperar demais para aproveitar as oportunidades que o profissionalismo oferece. Ao observar o cenário da Copa São Paulo, percebe-se que o São Paulo tem sido assertivo ao dar espaço para o crescimento da sua base, ao mesmo tempo que mantém a pressão competitiva no time profissional. Com o Campeonato Paulista em andamento e as perspectivas para o Campeonato Brasileiro cada vez mais elevadas, a torcida são paulina se pergunta se chegou o momento de ver Ryan Francisco brilhar no time principal. O jogador, que já tem seu nome marcado na história da Copa São Paulo, aguarda o momento de sua consagração. Enquanto isso, Mike, Matheus Alves e Lucas Ferreira seguem sua trajetória, com o apoio da comissão técnica e a certeza de que o futuro do São Paulo está em boas mãos. Nos bastidores, a filosofia do São Paulo está clara. A base é o alicerce do clube. Por isso, a decisão de promover ou não jogadores para o time profissional é uma reflexão constante, que envolve não apenas a qualidade técnica, mas também a maturidade e a preparação psicológica dos atletas. A aposta em Ryan Francisco e seus companheiros reflete um compromisso com o futuro do São Paulo, um futuro que, com paciência e inteligência, pode ser brilhante. Assim, a trajetória do São Paulo FC segue, com um olho no presente e outro no futuro. Com a base em crescimento, as expectativas são altas, mas também equilibradas. O clube sabe que o processo de formação é longo e complexo, mas, ao mesmo tempo, compreende que a hora de os jovens se destacarem chegará. O que é certo é que, com talentos como Ryan Francisco, Mike, Matheus Alves e Lucas Ferreira, o futuro do São Paulo parece promissor. Antes de seguir para a próxima notícia, nos ajude se inscrevendo no canal e deixando o like para ficar por dentro de todas as novidades do nosso São Paulo. Agora vamos para a notícia. No futebol, o inesperado muitas vezes é o que desperta maior atenção. Em uma época marcada por transações milionárias, rumores e transferências que costumam mexer com a estrutura dos clubes, o que parecia ser apenas mais uma movimentação no mercado de inverno se transformou em uma história digna dos maiores títulos de imprensa. A entrada do empresário Luciano Heng, dono da Havan, no campo da bola, com um foco nítido em Paulo Dybala, astro argentino do futebol internacional, e uma possível transferência para o São Paulo FC. Mas o que realmente está acontecendo nos bastidores do Morumbi? Luciano Heng, conhecido por sua atuação à frente da rede de lojas Havan, sempre foi uma figura controversa no Brasil. Empresário de sucesso, com uma fortuna considerável, Heng nunca hesitou em chamar a atenção, seja por suas declarações públicas ou por suas estratégias agressivas de negócios. Contudo, a mais recente movimentação de seu nome no universo esportivo, e especificamente no futebol paulista, desperta um misto de curiosidade e perplexidade. O empresário se tornou, em breve, o maior aliado do São Paulo FC em uma jogada ousada, que, até agora, permanece no campo das especulações. O empresário, com sua visão em comum e sua audácia característica, enxergou no tricolor paulista uma oportunidade única para colocar seu nome no cenário esportivo de maneira ainda mais impactante. Dentre as várias possibilidades, uma se destacou: a possibilidade de bancar uma transferência de peso para o São Paulo FC. E não era qualquer jogador que estava em pauta. O nome de Paulo Dybala, atacante de renome internacional, surgiu com força. O argentino, ex-Juventus com passagens pela seleção de seu país, tinha sido uma figura disputada no mercado, mas ainda sem um destino certo. Dybala, que também estava em um momento de transição em sua carreira, viu no São Paulo uma chance de recomeçar, de crescer em um novo cenário, mais especificamente em um dos maiores clubes do Brasil. E o apoio de Luciano Heng foi crucial para que isso se tornasse uma realidade. O empresário, aproveitando o momento, resolveu investir pesado na negociação, arriscando seu nome no futebol de elite.
Mas por que Dybala? Por que o São Paulo? A resposta parece ser simples. O São Paulo FC, apesar de não viver seus melhores dias em campo nos últimos anos, continua sendo uma das maiores potências do futebol brasileiro. Com a chegada de Luiz Beldia como técnico, o clube vê uma nova perspectiva de revitalização, consequentemente, de fortalecimento do elenco. A ideia de adicionar um jogador de calibre mundial como Dybala é uma carta de apresentação não só para os adversários, mas também para a torcida, que vê com bons olhos a possibilidade de seu time se reforçar com um astro de tal magnitude. Ao mesmo tempo, a estratégia de Heng de se envolver diretamente com o clube vai além da simples compra de um jogador. O empresário, que já demonstrou seu interesse pelo mundo do esporte em diversas ocasiões, está focado em consolidar o São Paulo como uma marca global. Associando sua imagem ao futebol de ponta, ele planeja ampliar o alcance de suas lojas à van e criar uma conexão duradoura com o público brasileiro. Essa união entre negócios e futebol, portanto, é estratégica, mas também uma prova de como o mercado está cada vez mais interligado com interesses empresariais. Entretanto, o caminho até a chegada de Dybala ao Morumbi não é tão simples quanto parece. Diversos obstáculos ainda precisam ser superados. O primeiro deles é, naturalmente, o custo da transferência. Dybala é um dos jogadores mais bem pagos do futebol europeu, o que torna qualquer negociação envolvendo seu nome uma verdadeira montanha-russa financeira. Além disso, o próprio jogador precisará ser convencido a deixar sua zona de conforto no continente europeu para aceitar um novo desafio no Brasil, algo que nem todos os astros do futebol mundial estão dispostos a fazer. A adaptação cultural, a diferença de visibilidade e o nível de competitividade também são fatores a serem levados em conta. No entanto, a parceria com o Heng pode ser fator que falta para viabilizar o sonho do São Paulo. O empresário não é novato em grandes negócios e sabe como usar sua influência para atingir seus objetivos. Há rumores de que ele estaria disposto a oferecer uma parte significativa do valor da transferência, algo que tornaria o negócio mais atraente para Dybala e seus representantes. E, claro, o impacto midiático dessa movimentação seria incomensurável. Enquanto a maioria dos clubes depende de parcerias com patrocinadores tradicionais, o empresário catarinense quer ir além, transformar o clube em um veículo de suas próprias ambições comerciais. Com isso, ele aposta não apenas em uma contratação de peso, mas também na criação de uma nova dinâmica entre clubes e seus investidores. No lado do São Paulo, a entrada de Heng significa a possibilidade de um reforço financeiro robusto. O clube, que atravessa uma fase de reconstrução tanto administrativa quanto tecnicamente, vê a chance de ter no elenco uma estrela global como Dybala uma oportunidade de alavancar seus resultados, tanto dentro de campo quanto fora dele. A chegada do atacante argentino traria um aumento considerável na visibilidade da marca São Paulo FC, além de atrair novos patrocinadores, com certeza. Sem dúvida, o impacto seria sentido em todas as esferas do clube. Porém, um dos maiores desafios da negociação é o timing. O mercado de transferências tem suas próprias regras. Embora a janela brasileira esteja fechada, a possibilidade de uma transferência internacional ainda permanece em aberto desde que haja acordo com o clube europeu de origem do jogador. Dybala, que tem contrato com a Roma, está em uma posição privilegiada e as discussões ainda estão em andamento. A habilidade de Heng em negociar com os principais clubes e seus agentes será um dos fatores-chave para definir o futuro dessa possível transação. Enquanto isso, o São Paulo aguarda ansiosamente por um desfecho que, se acontecer, marcará a história do clube. Mas os próximos passos não dependem apenas do dinheiro ou da influência do empresário. Também é necessário convencer o próprio Dybala de que o projeto do São Paulo é o melhor para ele, em uma fase de sua carreira que exige novos desafios e oportunidades de crescimento. E, por trás de toda essa movimentação, paira uma pergunta crucial. Será que o impacto dessa negociação será apenas financeiro e esportivo, ou também mudará a maneira como os empresários se relacionam com os clubes no Brasil? O caso de Luciano Heng pode ser um marco na história do futebol brasileiro, sinalizando uma nova era de parcerias empresariais que vão além dos patrocínios tradicionais. Se criam novas possibilidades para clubes e jogadores. Em breve, o Morumbi pode se tornar o palco não apenas para as grandes partidas do futebol brasileiro, mas também para a exibição de um novo modelo de negócios no esporte. A chegada de Dybala,
se concretizada, não será apenas uma vitória do São Paulo, mas uma transformação no jeito como o futebol é gerido no Brasil, trazendo consigo uma reflexão sobre o futuro das relações entre empresas e clubes. O que está por trás de tudo isso, por ora, é um mistério. Mas uma coisa é certa, o impacto de uma possível transferência de Dybala para o tricolor paulista será sentido por muito tempo. Apresentamos as últimas notícias do São Paulo. Inscreva-se no nosso canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de deixar sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Até o próximo vídeo.